Boa tarde, povo! Boa tarde, Brasil! Boa tarde, galera! Estamos aí ao vivo mais uma terça-feira para as nossas respostas, né? Tantas perguntas que as pessoas mandam e a gente tem compilado, tem juntado aquelas perguntas que são mais recorrentes para entrar aqui todas as terças-feiras ao vivo para fazer esse momento. Minha barriga, mamãe. Dá oi pro Brasil, filha. Diz oi, Brasil! Não, eu cocô de novo. Ah, vai lá no banheiro, rápido! Papai, chama o papai. Rápido. Papai. Então, gente, vamos lá. Convida aí todo mundo para estar com a gente rapidinho, pra gente começar a nossa live. Essas nossas lives de terça-feira são lives rápidas. São lives com perguntas e respostas muito rápidas aqui para trazer um direcionamento específico para cada um de vocês. E hoje a gente tem uma pergunta aqui ao vivo para responder, que é: qual é o primeiro passo para curar a dor da traição? Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês que vai ser muito doido, porque ele vai ser literalmente contrário à grande maioria das reações humanas pós-traição. Então, qual é o primeiro passo, qual é a primeira coisa que você precisa viver para você definitivamente viver uma cura, né, emocional, um fortalecimento espiritual, depois de ter sido traído? E eu acredito que muitos de vocês praticou o contrário disso, né? E aí eu quero começar contando uma historinha, que eu amo contar essa história, para literalmente explicar por que esse primeiro passo é necessário ser tomado. Vamos lá. Preste atenção. Eu vou contar aqui uma historinha. Certo dia, uma mulher estava na pista dirigindo e ela estava eram 3 mãos, né? A pista eram 3 mãos e ela estava na pista da direita. Lá na pista que ela estava dirigindo, estava sinalizado que aquela pista que ela estava dirigindo tinha uma velocidade máxima de 60 km por hora. E ela, sendo uma mulher muito íntegra no seu comportamento, estava dirigindo aproximadamente 50 km por hora. E na sua mão, tudo direitinho, dirigindo abaixo da velocidade permitida, porque ela tinha sempre isso como um interesse da sua vida. De repente, ela olha pelo retrovisor e percebe que vem um carro alto, uma caminhoneta alta, em alta velocidade na mão da direita. Vamos lá, gente. A mão da direita sempre é uma mão que as pessoas que estão dirigindo em baixa velocidade, que estão mais tranquilas, elas devem andar. A mão da esquerda é a mão onde você vai ultrapassar, ou é a mão que você anda em alta velocidade. E de repente ela vê que alguém atrás dela, na mão da direita, está em altíssima velocidade, andando ali atrás, e ela olha e diz: gente, tem alguma coisa errada. E aí ela começou a ver que a pessoa continuava vindo em velocidade atrás do carro dela, e de repente aquele carro bate na traseira do carro dela. O carro dela capota 3 vezes. E ela simplesmente descobre que ela está entre a vida e a morte. E todas as ferragens da frente do carro estão prensando os pés e as pernas dela. E aí o que é que acontece? Observe só a situação. Ela se vê dentro do carro, com todas as ferragens, amassando ali o corpo dela. E ela descobre que toda a parte de cima do corpo dela continua consciente. Só um minuto, gente. Voltando, gente. E de repente ela percebe que toda a parte superior dela continua consciente e ela tem acesso a um celular. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: foi ela que ocasionou aquele acidente? Foi ela que estava errada na condução do carro? Foi ela que cometeu aquele acidente? Não, né? Quem cometeu aquele acidente? O cara que estava atrás. De quem foi a culpa dela estar presa nos carros, sentindo aquelas dores, as pernas todas quebradas, o corpo dela todo destruído e ela sangrando? A culpa foi dela? Não.
Quando ela se vê naquela situação, eu faço a seguinte pergunta para vocês. Vocês acham mesmo que a pessoa naquela condição, imagina a dor de uma pessoa que está estrangulada, todas as ferragens da frente do carro estrangulando as pernas dela, vocês acham que ela vai ficar olhando para o celular, sabendo que ela pode pegar o telefone, entrar em contato com o SAMU, com a emergência, com a polícia, com os bombeiros para socorrer, ela vai ficar presa nas ferragens, aguardando aquele cara que gerou o acidente atrás dela socorrer ela? Bem, eu, se tivesse nessa condição, eu jamais esperaria aquele que gerou o acidente me socorrer. Eu pegaria rapidamente o telefone, ligaria para a polícia, para tudo que fosse necessário e buscaria o socorro. Para quê? Para que eu ficasse, para que eu tirasse a dor, estancasse o sangramento, tudo que estava acontecendo ali comigo o mais rápido possível. Baseado nisso, o que é que eu quero falar para você? Se você sofreu uma traição e você está sangrando, você está adoecido por conta da traição, o primeiro passo para você viver a cura da traição é: não condicione a sua cura ao socorro de outros. Ou seja, não condicione a sua cura à mudança do seu cônjuge, não condicione a sua cura ao arrependimento do seu cônjuge, não condicione a sua cura a um pedido de perdão dele, à mudança da vida dele. Não condicione. Sabe por quê? Porque se você condicionar, você vai continuar sangrando, presa às ferragens, e eu vou te contar o final dessa história. Se essa pessoa não buscar a cura e o socorro dela, independente de quem gerou o problema, de quem gerou a traição, de quem gerou o acidente, sabe o que vai acontecer? Essa pessoa vai acabar morrendo. Morrendo de que forma? Morrendo emocionalmente, morrendo espiritualmente, ao ponto de morrer fisicamente. Por quê? Porque o nosso corpo, ele materializa tudo que nós estamos vivendo aqui e aqui. Então, se você continuar presa a essas ferragens emocionais e sangrando emocionalmente, deixa eu te contar uma coisa, você não vai suportar a vida. Você vai tornar ela verdadeiramente difícil de viver. Né? Você vai tornar a vida um martírio na sua vida. E Deus não te criou para isso. Então, o primeiro passo: não condicione a sua cura a ninguém. Não condicione a sua cura à mudança, ao arrependimento, ao pedido de perdão. Não. Busque sim a sua cura imediatamente. Busque sim ajuda imediatamente, as pessoas adequadas para isso, ok? Para que você viva o seu processo. Agora vamos lá. Você viveu sua cura, você buscou ajuda, você está 100%. O que você vai fazer? Você vai criar os seus gatilhos de proteção e depois, no tempo oportuno, você vai ajudar alguém ao seu lado a sair dessa condição. O que eu vejo, gente, que é assim, loucura para muitas pessoas, é que elas nem vivem a cura e elas querem que outra pessoa viva também uma cura. A gente precisa entender que pecado é pecado. Então, por exemplo, o pecado do adultério, para Deus, ele é o mesmo pecado de quem não perdoa. Então, por exemplo, quando você não perdoa, você decide, preste atenção, você decide pegar a cruz de Cristo, que tem como força anular todos os pecados, curar todas as enfermidades, nos curar completamente e dizer assim: não, eu prefiro acreditar que a minha dor é maior e é mais forte do que a cruz de Cristo. E isso é pecado. Então, deixa eu te contar. Por isso que a Bíblia fala que perdoar é um mandamento. Aí você diz assim: Nath, mas não faz sentido. Eu já perdoei e ele voltou a pecar. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O perdão não é condicionado à mudança do outro. O perdão é uma condição de você ser livre da dor. Entende? Então, se ele peca de novo, você vai continuar sendo escrava da dor? Não. Você vai decidir não ser escrava da dor. Aí o que você vai fazer? Perdoar de novo. Então, perdoar é você decidir não ser juiz do outro. É você decidir não viver o problema do outro. Se o outro não consegue abandonar a prática do pecado, a culpa é sua? Não.
Se ele não consegue, provavelmente ele não teve encontro com Deus. Porque eu sempre falo para as pessoas, para você abandonar o pecado, você só faz isso quando você tem verdadeiramente um encontro com Jesus. Porque você descobre um prazer maior do que o pecado pode te dar. Então, se o seu cônjuge ainda não teve encontro com Jesus, de verdade, eu vou te encorajar a não criar a expectativa que ele abandone o pecado. Ok? Então, por que eu tô falando isso para você? Para você ser livre. Seja livre. A cruz te dá essa possibilidade. Jesus conquistou isso para você. Se você ler o profeta Isaías 53, ele já declarava o propósito da cruz. Ele falou que lá na cruz foram levar todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, isso é uma possibilidade que nós temos e muitas vezes nós não usufruímos. Então, deixa eu te encorajar. Não condicione a sua cura a ninguém. Agora, permita que a cruz de Cristo traga para você a possibilidade da cura diária. Ainda que o outro ainda não tenha abandonado o pecado, você pode abandonar o pecado de julgar, o pecado de condicionar a tua cura à mudança do outro. Ei, eu vivo a minha cura diária não porque pessoas ao meu redor merecem, mas porque Cristo morreu por mim. E isso é o suficiente para todos os dias eu dizer para ele, obrigada, Pai. Eu quero ser a tua imagem e semelhança e eu quero viver conforme a tua vontade e não conforme a minha humanidade. Então, essa é a nossa live de hoje. Eu quero te encorajar a viver essa verdade todos os dias. Nath, não é fácil. Não é, gente. Não é fácil viver as coisas da eternidade por causa de um motivo. Porque muitas vezes a gente prefere defender as nossas emoções do que viver a verdade e abrir mão delas. E aí isso é o que dificulta. Porque para viver as coisas da eternidade, a gente vai ter que abrir mão da nossa humanidade. Escuta essa de novo. Para viver as coisas da eternidade, você vai ter que abrir mão da sua humanidade. E às vezes o nosso orgulho, o nosso senso de justiça própria, ele está tão latente que a verdade não consegue sobrepujar o orgulho, a vontade de se vingar, a vontade da nossa verdade prevalecer. Por isso que a Bíblia fala que é na nossa fraqueza que Ele nos aperfeiçoa. Então, quando nós estamos fracos e nos submetemos ao Senhor, é que Ele pode, de fato, nos trazer a verdade da eternidade sobre as nossas vidas. Amém? Fica essa mensagem para o teu coração. Eu desejo que você possa compartilhar com o máximo de pessoas possíveis para que mais vidas possam ser impactadas. E deixa eu te fazer um convite. Se você está aqui comigo e quer mergulhar um pouco mais nesse conhecimento da palavra, vem fazer parte da minha comunidade do Vida Virtuosa. Nós temos um propósito lá. Juntas, estudarmos sobre o que a palavra fala, para que a gente venha usufruir da bondade de Deus a partir da revelação da palavra. Deus fala assim, o meu povo padece por falta de conhecimento. Ou seja, se o que me faz padecer é não conhecer, o oposto também é real. O conhecer me faz fortalecer e prevalecer em todas as circunstâncias. Então vem fazer parte. Se faz sentido para você, me chama no direct, que eu vou te mandar o link para você vir fazer parte da minha comunidade. Um beijo no coração, Deus abençoe vocês e na próxima semana nós temos lives com mais respostas aqui. Lembra, não condiciona a tua cura a ninguém. Jesus já conquistou isso para você, só usufrua. Deus abençoe, tchau.